Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Eu sou Sandra Pimentel, aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima, e hoje estarei junto com vocês e com a Patrícia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Nós estaremos fazendo o Evangelho no Lar, junto com vocês aí na sua casa. Então, se você puder, neste momento, faça como nós. Prepare a sua água, um recipiente, uma caneca, um copo, que você achar melhor, uma garrafa. Coloque um pouco d'água para que a gente faça a nossa prece, pedindo sempre a Jesus, a Maria Santíssima, que coloquem os fluidos de cura, de paz para todos nós. Aqui, nosso costume no Templo Espiritual Maria Santíssima é preparar essa, eu esqueci o nome disso, Patrícia, uma peneira, como vocês estão vendo aqui, a peneira, e a gente coloca algumas pétalas de rosas brancas, né? Nós estamos aqui com a branca, mas aí na sua casa, a que você tiver, se você quiser colocar o nome, né, dos familiares, dos membros aí da sua casa, da sua família, porque através da peneira, nós acreditamos, né, que serão aí tudo aquilo que não é bom, que a gente não quer, vai ser como se fosse tirado, né, ali das nossas vidas. Então, se você tiver a peneira, faça. Se você for aí independente da sua religião, neste momento, é o momento no qual nós fazemos essa comunhão com Jesus, com Maria Santíssima, com o seu santo de devoção, seja qual for a sua religião. Agora é o momento de união, de alimentarmos a nossa fé. E a Patrícia, né, Patrícia, vai iniciar aqui fazendo uma prece, fazendo essa ligação com Jesus. Vamos à prece? Vamos. Como diz, vou abrir aleatoriamente, porque eu acredito que tudo aquilo que a gente abre com o coração, vem a mensagem correta para a gente naquele momento. Sim. Né? Porque, como diz, não precisa ser nada decorado. A gente sempre fala com o coração e Jesus escuta tudo o que a gente fala e principalmente o que a gente sente, né? Sim. Sermão da Montanha de Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que perseguidos são por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, porque vos perseguirão e disserão falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de nós. Amém. Amém. E através dessa oração, que a gente possa agora, ao fazer o nosso Evangelho, podemos ler e através dele a gente conseguir algumas palavras, né, Sandra? Para a gente conseguir, como até a Sandra comentou, o Evangelho, nós estamos aqui não é para pregar nada, e sim para incentivar as famílias a essa luz, porque cada Evangelho é uma luz que se acende na sua casa, na sua vizinhança, é uma luz onde Deus reconhece que naquela casa é um ponto de amor e de caridade, né? E o mundo está precisando tanto, né, Patrícia? Está precisando. As pessoas hoje, elas estão tão preocupadas com o lado material, a gente sabe das dificuldades, mas se nós não colocarmos Deus à nossa frente, nada a gente vai conseguir que se firme. É como diz, né? Será um prego na areia. E a fé da gente, ela transforma e ela coloca pessoas que nos auxiliem, né? Não é verdade? Verdade. E assim, né, gente? A gente, aí na sua casa, você pode escolher um trecho da Bíblia. Nós escolhemos hoje um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo.
Você pode ler um livro, né, que fale, de repente, se você tem filhos, para as crianças, sobre a espiritualidade, sobre o nascimento de Jesus, aquilo que você sentir no seu coração. E nós, né, Patrícia, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. Trecho do item 4. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: Eu, Jesus, sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. A gente vai parar por aqui, né, gente? Não é muito falar, a gente não precisa ler toda a Bíblia de uma vez só para a gente entender. Mas, Patrícia, aqui, o que me faz lembrar foi quando Jesus esteve entre os homens na época do cristianismo, e Jesus, ele acabou sendo crucificado, né? Naquele momento, os apóstolos achavam que ele falava, né? Venha para o meu reino. Então, os apóstolos achavam que ele poderia, que naquele momento em que foi feita ali, que os sacerdotes, né, que o prenderam, eles achavam que Jesus ele tinha tanto poder que ele ia resolver aquela situação. Mas não era daquela forma que Jesus iria governar, não é? Na verdade, eles achavam, né, como você disse, que era pela imposição. Sim. E Jesus, ele veio trazer o amor. E como ele mesmo disse aqui para Pilatos, que o meu reino não é deste. Por quê? É através da moral, através da caridade, do amor ao próximo. E não pela imposição que naquele tempo era feito, né? Sim. Então, quando eu li esse texto, eu pensei muito no que você está falando, até pela crucificação de Jesus, pela traição de Judas. Sim. Judas, naquele momento, ele deve ter pensado, agora ele vai mostrar o poder dele. Sim. Mas, na verdade, Jesus nunca quis usar o poder através da força, e sim dos exemplos. E até porque, né, eu acredito que Jesus, ele é tão poderoso que Jesus, ele quer que a gente amadureça, né? Ele poderia governar, ele poderia dizer, né, vamos por ali, vamos por aqui, vamos tomar essas decisões, mas não, o que Jesus quer é que a gente, né, e eu acho que, como está dizendo aqui no texto, é governar pela moral. Né? Porque se você analisar na hora que a gente lê o texto, né, se a gente tentar esmiuçar cada parágrafo, tem uma parte aqui que ele fala, Jesus, ele não precisou colocar nada, e da mesma forma, através dos exemplos dele, perpetuou. Até hoje a gente sabe dos ensinamentos dele, e quantos
governadores, reis, não se perderam, não se colocaram de uma forma tão ímpita pelo seu poder que ficou esquecidos. Então ele mostra que através das nossas boas ações é que nós seremos lembrados e seremos até eternizados, como Jesus eternizou os seus ensinamentos. Quer dizer, há mais de 2000 anos temos exemplos, e isso nem muitos não são nem escritos por Jesus. O que nós sabemos são pelos apóstolos. Agora, imagina se naquela época fosse todos os milagres e os exemplos que Jesus fez. E eu também acho o seguinte, que o reino de Deus, ele não é um local, uma cidade, né, um local lá no mundo espiritual que nós seremos chamados. Eu entendo, Patrícia, que o reino de Deus, ele é o momento que nós estamos vivendo. Então, assim, quando a gente para de ser escravos, né? Por exemplo, da moda, da vaidade em excesso, daquilo que a sociedade ela tenta nos impor, que nós temos que ser assim, né, um corpo perfeito, né? Então, eu acho que a gente vai se desapegando desse tipo de aprisionamento, né? E eu acho que Jesus, o reino de Deus, ele é contra tudo aquilo que oprime o ser humano, tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que faz com que o ser humano se sinta, né, a pior das criaturas. Eu acho que isso não faz parte do reino de Deus. E eu entendo que quando a gente está em paz, quando a gente está... A gente até estava falando sobre isso, né? Quando a gente consegue, né, aproveitar todos os dias, viver bem, procurar respeitar, entender as pessoas, a gente está dentro do reino de Deus. Na verdade, a gente está vivendo os ensinamentos de Jesus. Como até a Sandra falou, nós estávamos conversando anteriormente, a primeira caridade, o primeiro ensinamento está dentro da nossa casa, com a nossa família. Às vezes a gente quer até fugir do lar, mas não está ali realmente a gente viver aquilo que foi proposto com a gente. Cada pessoa tem a sua diferença, cada pessoa tem a sua maneira de pensar. E como a Sandra falou, nada impondo. A gente às vezes tem a tendência de falar muitas palavras bonitas, né, como até as pessoas falam, rebuscada. Mas e as nossas ações? Será que nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus? Ou será que nós estamos apenas falando? Porque até por uma criança, você pode falar 10 palavras, mas ela vai estar observando a sua atitude. Sim. Então, de repente, aquilo que você falou, ela mesma vai cobrar, ainda mais as crianças do dia de hoje. Mas você está falando uma coisa e está fazendo outra. Então, a gente exemplifica realmente pelos ensinamentos e pelas ações. Você me fez lembrar, né, daquele trecho de Jesus, que Jesus ele disse, né, nem todo aquele que diz, né, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque existem muitas pessoas, a gente sabe, né, gente, até nós, se a gente não tomar muito cuidado, que está sempre com lição de moral, está sempre vendo o erro no outro, está sempre corrigindo o que o outro está fazendo, em nome de Deus. Mas, né, não vive aquele amor, aquele respeito, muitas vezes até dentro de casa, né? Há casos, infelizmente, de pessoas que deveriam pregar, né, que estão pregando, mas suas atitudes são contrárias, né? Ou pessoas da própria família que está sempre nas igrejas, está sempre participando lá, né, nos locais ali na comunidade, mas dentro de casa é outra pessoa. Então, eu entendo que esse reino de amor, que foi o que Jesus, né, veio de homem a homem falando, é esse reino que a gente precisa exercitar. Às vezes até quando a gente se irrita, não é, Patrícia? Verdade. Nós mesmos, a gente não se pega se fazendo irrita aí, às vezes coisas. você fala, opa, eu preciso tirar essa ira de dentro de mim. Sim. Porque muitas vezes nós temos umas atitudes que é contra o que eu penso, mas o que eu penso está certo?
Eu uma vez vi um ditado que eu achei muito interessante. Se você colocar um 6, para mim é um 6. Para o outro lado da pessoa é um 9. E é o ponto de vista. E outra, cada pessoa, ela está dentro da sua evolução. Então a evolução minha, ela é diferente da do outro. E a gente tem muito que aprender e muito que ensinar, ambas as partes. Então a gente tem que ser como um livro aberto, para a gente estar podendo lê-lo e também aprendê-lo. Aqui na nossa casa, no Templo Espiritual Maria Santíssima, né, a gente sempre aprende, né, principalmente os médiuns, né, assim, a palavra que a gente sempre recebe é que mediunidade não é somente viver aqui, né, mediunidade em todos os lugares, né, no ônibus, na sua casa, porque quando a gente faz parte desse reino de Deus, a gente tem essa consciência, né, de que Deus é o nosso soberano, não é? E a tudo Ele vê. Então, mesmo que a gente esteja sozinho dentro da nossa casa, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. Até porque, na verdade, né, a nossa maior cobradora é a nossa mente. Sim. É ela que nos cobra, porque a gente sempre acha, ninguém está vendo, mas eu sei, né? Eu sei do que eu fiz, eu sei do que eu falei. E também, se a gente fazer algo ou falar, nunca ter vergonha de pedir desculpa ou perdão. Porque isso é o que edifica um homem, saber onde está o erro e pedir desculpa para aquele que ofendeu, né? Aqueles a nós ofendemos, né? E uma outra coisa também, Patrícia, a gente está falando hoje no nosso evangelho, por exemplo, eu já passei pelo desemprego. Você já passou? Não, mas meu marido passou. Já, né? Meu marido passou e é uma situação muito difícil. Mas quando a gente tem essa fé, quando a gente entende que quem governa a nossa vida, a nossa família, quando a gente entrega, a gente entende que a gente até vai passar por uma situação difícil, mas Deus, né? Jesus, a fé que a gente tem, esse reino que a gente faz parte, não vai deixar acontecer alguma situação, alguma solução vai surgir. Ele sempre vai colocar uma solução, vai colocar uma pessoa. De repente, aliás, a certeza que nós mesmos vamos ter potenciais que estavam adormecidos, mas a gente acaba vivendo naquela zona de conforto, naquela mesmice, naquela comodidade, que depois que passa, lógico, vem o desespero do desemprego, mas depois a gente vai fazer o teu trabalho. Eu digo, como eu falei pelo meu marido, que tem tantos talentos que ele mesmo não conhecia. Sim. Porque a gente está aprisionado no medo. Porque nós temos a tendência de querer ter tudo sob o controle. Uma vez eu li um texto, né, uma frase que me chamou: quando você sabe todas as perguntas, vem Deus. Aliás, quando você sabe todas as respostas, Deus vem e muda todas as perguntas. Sim. Eu achei muito, e aquilo eu sempre gravei para mim. E realmente, nesses momentos que a gente vê onde está a nossa fé e tenta colocar em prática, não é fácil colocar os ensinamentos de Jesus, mas nós tentamos colocar de uma forma que a gente entenda, cada um na sua maneira. É como uma prece. Não adianta eu querer ler toda a prece se ela não for sincera de coração. E de repente falar: Deus, me ajuda. Ele vai te ouvir da mesma forma do que aquela prece toda recitada, bonitinha, né, Sandra? É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, gente, então, né, não é muito falar que nós seremos atendidos, que o evangelho de hoje a gente possa ficar com essa reflexão durante toda a semana, né, de que quem nos governa é nosso Senhor Jesus Cristo, é Maria Santíssima. Então, que essa semana seja mais uma semana abençoada para nós, né, Patrícia? Assim seja. Para as pessoas que estão nos acompanhando, em qualquer circunstância da sua vida, esteja você passando por qualquer tormento, ou se você estiver num momento de alegria, que bom que você permaneça assim, mas confie sempre em nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos governa. Ele é o nosso soberano. E assim a gente encerra, né, Patrícia, com a nossa prece. Vamos encerrar com a prece do nosso Mestre Jesus, que Ele possa, como a Sandra diz, abençoar o nosso lar, que Ele possa, seja uma semana de muita luz, que os desafios que vierem, a gente saiba
cuidar da nossa paz, da nossa comunhão com Deus, porque é através da paciência, através do amor, que nós conseguimos resolver qualquer situação. E assim vamos fazer a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre nos cobre com o seu manto sagrado, sempre nos orientando a todo e qualquer filho, ninguém fica desamparado. Ela é a mãe da humanidade, a mãe de todos os filhos, aqueles que crê e aqueles que não crê, mas ela não desampara. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. Que essa semana seja abençoada a todos, a mim, a você e a você, Sandra. Amém. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. E a gente encerra esse momento